Saúde. Melhor ver que Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Cast Chef. Hoje eu tenho o prazer de receber o meu irmão, mais um que a gastronomia me presenteou, Elielcio. Seja bem-vindo, meu irmão. Prazer. Satisfação tê-lo aqui. Igualmente. Vamos iniciar fazendo algumas perguntas básicas. Esse cara aqui tem bastante conteúdo, viu? Esse é um cara que vai poder alimentar a sua alma profissionalmente falando. É ou não é, meu irmão? Acredito que sim. Nós temos Deus dá um propósito para cada um e nós temos que buscar esse propósito para saber onde nós se enquadramos nesse propósito, né? Com toda certeza, esse é o caminho, né? Isso é. Agora fala para mim, quanto tempo na caminhada gastronômica você tem, meu irmão? Na área de açougue eu tenho em torno de 32 anos. Comecei com meus 14 anos. De lá para cá a gente tem uma evolução, porque hoje você está mais, né, mais revolucionado na cozinha. Mas até uns 20 e poucos anos eu trabalhava só em açougue de mercado, né? Eu falo para vocês que é um Vietnã. O que é Vietnã? Quem assiste filme sabe. O Vietnã ele é tido como uma experiência para quem está no exército atual. Quando você está hoje, você entende que você está muito melhor, porque você tem leis. É uma bela comparação. Entendeu? Uma bela comparação. 32 anos de caminhada. Isso contando lojas de rua, supermercado, né? Tudo isso. E hotelaria, você ficou quanto tempo, irmão? Hotelaria, estou há 15 anos, porque eu comecei em 2010 num hotel de grande porte. E de lá, quando eu entrei nesse hotel, eu me vi assim, perdido, como diz, mais enrolado que na mão de cobra, que eu não sabia como lidar. Porque é diferente, né? É um trecho diferente, né? Bem diferente. Você só, filé mignon era raramente muito caro, aí você de repente você vai limpar não uma peça por semana, mas 100 peças por dia, talvez até mais. Então, o ramo da hotelaria, eles exigem um pouco mais de requinte. Quem trabalha em açougue sabe. Açougue de hotel, a gente tem que trabalhar com porcionamento, então é necessário saber o nome dos cortes das carnes, né? Tudo isso. É necessário porque o porcionamento é feito em grande massa, em grande volume, né? É bem mais. E você também aprende outras coisas tem chefes que vêm de outros países, então a culinária, tem culinária francesa, né? Tem culinária italiana, tem o próprio Brasil que é rico nisso, então você involuntariamente você acaba aprendendo muito mais, que é importante para agregar dentro do seu currículo, né? Isso é uma faculdade que você aprende a fazer ganhando e depois você acaba ensinando também. Exatamente. E você já passou alguns conflitos dentro de um açougue de hotelaria? Já passei, sim. Como foi para você sair? Olha, eu vou ser bem sincero, eu sou muito sincero nessa parte. Eu tive pessoas maravilhosas ao meu lado, mas também tive pessoas também que eram extremamente agressivas, que queriam gritar. E quando você está nessa área, quando você já tem uma experiência, você sabe trabalhar, é fácil você lidar. Quando você pega alguém que está aprendendo e ela não consegue cortar uma carne da maneira que ele quer, ou um peixe, não sabe, não tem aquela velocidade, é necessário você ter paciência com ela. Exatamente. E gritar com ela vai fazer ela, ao invés de ter amor pela profissão, ela vai ter pavor. Então, o que acontece? Nós estávamos conversando agora há pouco sobre essa questão de grito, né? Você que é chefe de cozinha, você jamais vai conseguir ganhar o respeito de um subordinado gritando. Você só vai incitar o ódio nele, né? E quando você realmente precisar, você não vai poder contar com ele. Então, o líder de verdade, ele olha no olho, olha com respeito e com empatia, não é, meu irmão? Que assim você consegue delegar a tarefa para as pessoas da melhor qualidade, com respeito, e as coisas vão começar a fluir com mais qualidade na cozinha, não é? Tudo isso. E o que leva a gente a compreender toda essa complexidade, também não devemos generalizar, porque tem gente que fala, não quero entrar nessa área por causa disso, aquilo. Eu acredito que tem pessoas e pessoas. Então tem pessoas que agem assim, mas tem pessoas também que ela vai agregar
e ensinar. Sim, é relativo, É né? relativo. Sim. Mas fica a dica aí, viu, galera? Vocês que estão aí nessa caminhada gastronômica, seja qualquer setor, gritar você não vai conseguir adquirir respeito de ninguém. Vai pegando a visão com o Elielcio aí. E também tem essa questão que eu sempre busco. Tipo assim, você tem que olhar assim, uma árvore ela não come do seu próprio fruto. O rio não bebe da sua própria água. Ou seja, nós vivemos não para nós mesmos, vivemos para os outros. A nossa profissão ela não agrega somente nós levar o alimento sagrado cada dia para nossa casa. É muito mais que isso. É você ter pessoas que você vai ensiná-las, porque pessoas dependem de você. É verdade, é verdade. A propósito, eu aprendi muito os dias que eu fiquei no açougue com você. E olha que eu já trabalhei há muito tempo, desde 2008, 2007, se eu não me engano. Eu trabalhava no Grupo Leopoldo. Queria até mandar um abraço para os meus irmãos que trabalham lá comigo. Eu era responsável lá de fazer os cortes de posicionamento e tal. Eu tive bons professores, né? A gente limpava 600 quilos de filé mignon. Cara, e quando eu vim trabalhar e eu conheci vocês, eu conheci novos cortes, entendeu? Então, a gente evolui o tempo todo, né? A gente tem que buscar essa evolução que é necessária para a nossa vida, né, meu irmão? Ah, com certeza. E outra, quando você trabalha muito tempo num lugar, que nem eu, foram 14 anos nessa empresa, e eu saí dali, o frio na barriga, a gente tem sim, mas eu falo que você consegue entrar numa outra empresa com mais dignidade, você consegue compreender. Só que você tem que entender que tem empresa que tem normas de trabalhar, e você lá, você vai começar do zero. Então, mesmo que você tenha uma patente de chefe que já trabalha naquilo e você elabora tudo, você tem que chegar lá e aprender do zero. Exatamente. Para fazer parte do perfil da empresa. Com certeza, porque todo lugar tem um padrão. Você pode ser o melhor profissional que for, mas se você não pegar o padrão da casa, você não vai se adaptar e você não vai durar um mês, não é? Então é necessário você ter humildade, né? Mesmo que você saiba, se algum profissional chegar e falar, você sabe fazer tal coisa? Não, eu não sei. Me ensina do seu jeito. Por quê? Porque tem um padrão, né, meu irmão? Porque às vezes o jeito que você sabe fazer não é o padrão da casa, né? Aí eles começam a perseguir você. E aí essa parte que você tem um currículo, mas muitas vezes você tem que entender. Eu posso ensinar aquilo que eu sei, mas acima de tudo pegar alguém, supostamente que essa pessoa não sabe, aos teus olhos não sabe nada. Só que lá na frente você vai entender que naquele lugar onde você está agora, ela está sabendo muito mais que você. Exatamente. Você vai juntar o quê? Conhecimento. Conhecimento com conhecimento, dar satisfação para o cliente, para o hóspede, acima de tudo. Exatamente. Porque assim, independente de qualquer coisa, o ideal é um só. É entregar o resultado para o cliente e a satisfação. Ponto. Esse é o caminho. Meu irmão, agora diz para mim, você já passou alguma humilhação nessa caminhada que foi inesquecível? Já passei sim. Humilhação, eu falo para você que por isso que é importante você ter fé no Criador. E quando você olha para a cruz, você olha para Jesus, você vê que ele foi humilhado. E não é que seja satisfatório, não é que seja satisfação, você foi humilhado, não. Certo. O ideal aqui é você entender que muitas vezes, quando alguém vem até você e passa uma realidade para você que não é aquela realidade, o que é a realidade? Talvez você vai para a tua casa já pensando em desistir. Sim. E você vai compreender que naquele dia a pessoa não estava num bom momento. Não é que ela seja ruim. Tem pessoas que têm perfis diferentes. E nessa humilhação, foi o quê? Foi um grito? Foi uma exortação mal colocada? Como foi, meu irmão? Muitas vezes, quando você vai pedir ajuda para alguém e você não quer fazer como algumas pessoas usam esse jargão, eu vou fazer o que dá. Só que quando a gente é profissional e a gente é responsável acima de tudo, a gente não quer deixar o serviço pela metade. Isso é horrível.
Então você vai se matar, você vai trabalhar até 3, 4 horas a mais, né? Para poder entregar aquele trabalho. Sim. Só que quem poderia te dar uma assistência, né? Uma ajuda por 1 hora, 2 horas, não tinha o poder, mas por picuinha naquele momento não fez. Você mesmo você já teve comigo presente nesses momentos. Eu já presenciei. Que você me ajudou nessa parte. Sim. Aí alguém fala, não, mas algum não fala, mas ele estava ganhando. Não, é muito mais que. Então todo mundo que vinha até mim, independente se era extra ou fixo, eu tratava de igual para igual, porque todo mundo estava ali lutando pelo pão diário. A perseguição era muito grande. Muito grande. Muito grande. E é impressionante porque eram perseguições desnecessárias, porque a empresa estava precisando de mão de obra e a mão de obra chegava forte e mesmo assim eles ficavam com medo, né? Pô, esse cara tá com muita sabedoria, então vamos arrumar um jeito de tirar ele daqui, senão vai tomar nosso lugar. É muito complicado. A competição gastronômica, cara. Pense bem, viu? Pense bem, prepare a sua mente, o seu coração, porque a competição é grande, é um ano. Com certeza. E dentro da nossa área, nós temos que ser frio e calculista. O que é frio e calculista? Hoje não é só você conhecer uma carne. É você saber conhecer o cheiro, por exemplo. Quem trabalha com carne sabe, tem carne maturada. Tem carne, por exemplo, que você já teve ocasião, uma situação que me ocorreu, que eu confiei numa pessoa que supostamente conhecia a carne e essa pessoa não estava atenta àquele corte, àquela carne fermentada. Então, se eu não estou atento àquele detalhe ali, aquela carne poderia misturar com outras e poderia causar um problema maior. Ia contaminar tudo. Ia contaminar tudo. Exatamente. E você tem que estar atento a tudo em volta de você. Mesmo que aquela pessoa tenha talvez mais tempo na área que você tem do que você imagina. Mas um líder, ele tem, mesmo que tenha confiança pelo profissional, o líder tem que conferir, porque a responsabilidade é toda do líder. Você fez? Sim, eu fiz. Mesmo assim, eu vou lá dar uma olhada, agora sim. Porque é o seu nome, maldito é o homem que confia no outro. E a gente sabe, o coração do homem é a terra que ninguém pisa. Às vezes a pessoa está com uma picuinha sobre a sua pessoa e você não sabe. Aí você confia na pureza e de repente a pessoa pega e ferra com você, simplesmente porque tem inveja, né? E como dizem, a inveja é um dos piores mal que existe. Você tem que trabalhar com a cabeça firme no que você está fazendo. E dentro da nossa área existe essa questão também. Às vezes a pessoa ela fala assim, para mim conseguir chegar aonde ele está, eu preciso de fazer alguma coisa para que alguma coisa de errado na vida dele. Mas como? Preciso derrubá-lo. Derrubá-lo. É. Então ele age sutilmente, estrategicamente, né? Mas fala para mim, meu irmão, trabalhando de domingo a domingo, como é para você nessas datas comemorativas deixar a família em casa, né? Mas para você levar o sustento para casa? Como foi essa situação para você? Como é ainda? Porque você ainda continua trabalhando de domingo a domingo, né? Na verdade, as datas comemorativas, elas são muito importantes, elas têm uma importância. Muitas vezes quando você está trabalhando nesse dia, onde as pessoas estão comemorando seu Natal, né, até mesmo o Dia das Mães, você está ali, mas ao mesmo tempo a tua família está esperando em casa. Certo. Só que quando você extrai o que você precisa daquele sustento, né? Porque não dá para você falar, olha, eu quero trabalhar de segunda a sexta, né? Só que dentro da nossa área é necessário você abrir mão de certas regalias. Eu falo regalia, porque isso aí é um privilégio. E tem que estar preparado para abrir mão. Preparado. Abrir mão dói pra caramba. E o Natal, inclusive quantas vezes eu estava sentado assim, né, na hora do almoço, observando os hóspedes passando com seus filhos, né? Não questão de dinheiro, mas em questão, aquele momento ali é um momento único. E você fala, nossa, eu gostaria de tanto de estar, eu estar passeando com meu filho. Ter um tempo, né? Ter um tempo de qualidade com a família, né? Tanto que eu almejo muito. Hoje qualquer um pode fazer isso. Você pode ir para um lugar em Minas, uns hotéis aí, hotel fazenda pequeno, você pode ir pagar uns 4 dias, 3 mil reais, né? Talvez menos. E você pode parcelar até no cartão de crédito ou não.
e ficar ali então, uns 4 dias com teus filhos. Pois é. E lá na frente, teu filho, quando tiver a minha e a sua idade, ele vai lembrar com carinho: nossa, meu pai me proporcionou algo. Com certeza. Com benefício que ele ganhava do trabalho. Exatamente. Para você ver como é que são as coisas. Gente, respeitem um profissional da gastronomia, porque você não sabe as dores que um homem passa para poder defender o pão de cada dia, para poder defender as suas responsabilidades em casa. Então respeitem, meus amigos. Que não é, meu irmão? Com certeza. E o principal de tudo que eu enalteço, eu digo assim: quando você olha para o mestre, ele falava sobre das talentos. Cada um tem talentos. E qual é o seu talento? Eu, por exemplo, o meu talento eu considero como a área de carnes e açougue. Gosto muito do que faço. Amo o que faço. Mas tem pessoas que é pizza e bolo, tem pessoa que é cozinheiro. E diga-se de passagem, o cozinheiro ele é mais complexo do que o açougueiro, porque o cozinheiro muitas vezes ele não consegue almoçar na hora que está para almoçar. É o que mais sofre. É o que mais sofre. Ele tem que entregar o buffet, ele tem que estar ali, né? Exatamente. Né? Tem que entregar uma carne. Tem criança que quer a carne bem passada, tem outro que é mal passada. Ele não consegue almoçar. E isso agrega na saúde dele futuramente, acaba prejudicando ele. Sim, psicologicamente principalmente. Às vezes tem situações que você vive uma pressão muito grande, que às vezes você acaba tratando um ente querido seu mal, e quando você vai perceber, já foi. Você acabou descontando uma situação em alguém que não merecia. Mas não foi porque você quis, é pela pressão, pelas responsabilidades que tem. É muito difícil. E a gente tem que ter esse discernimento para poder, né, 2 pesos e 2 medidas, para poder conseguir manter a sua vida e caminhar para o propósito, né? E eu tenho 2 filhos, né? Tenho um de 8 anos e uma menina de 5. Certo. Que eles vai dormir por volta de 10 horas, porque eles estão para a escola cedo. Muitas vezes a minha filha não está dormindo, ela me espera para me dar um abraço. O meu filho também são minha razão de viver. A minha esposa também. E quando eu saio do meu trabalho, eu vou para casa. E tem a questão também que todo mundo, quando vai para casa, seja aquele que dorme no trabalho ou não, ele tem um caminho a percorrer. Então eu conheço profissionais que acabou a vida toda sendo ceifada para chegar em casa e para no outro dia cedo estar no trabalho. E então eu vou com muito cuidado para casa nessa questão, para poder a gente saber: olha, a minha filha, meu filho. Então isso é uma razão, essa é uma das razões que nós profissionais saímos do nosso trabalho, vamos para o nosso trabalho, deixamos nossos filhos, né, para chegar em casa e ter aquele abraço. Exatamente. Então, até porque os horários de um profissional da gastronomia é tudo diferenciado. Ele é sempre o último a sair, né? Então é uma dor muito grande, né? Pelo fato de você ter que abrir mão. Sua companheira, seus filhos têm que ter uma compreensão sobre essa questão, porque não é fácil. A gente tem que ficar sempre até o final. É uma profissão muito linda, porém ingrata, não é? Muitas vezes, quando a gente senta na mesa para conversar, né, e as pessoas falam assim: como é? Algumas pessoas não entendem esse lado. O lado do dinheiro. Agora eu estou bem, eu tenho um carro, eu tenho uma moto, eu tenho uma casa. Mas a questão da família, ela também agrega muito. Quando você chega a uma certa idade, os seus filhos já estão grandes, né, tua filha, e você já não consegue mais ter acesso a eles, porque só que eles só vão compreender lá na frente, quando eu estiver na profissão deles também. Eu falo: nossa, agora eu entendo por que meu pai, na ocasião, me deixava em casa. Eu não entendi meu pai. Eu achava que meu pai não me amava o suficiente. Ele amava sim, mas ele abria mão dos momentos. E eram os melhores momentos, né, que o profissional de gastronomia perde, que é o crescimento dos filhos, escola, aniversário, festas. E não é por mal, é porque a necessidade faz o homem, né? Eu já teve no emprego anterior, por exemplo, pela minha função, que eu tinha uma função de chefe, e como eu tinha que entregar,
Então eu não conseguia chegar às vezes mais cedo em casa. Às vezes minha esposa preparava um aniversário e algumas pessoas falavam, nossa, o Elielson ele faz pouco caso, mas ninguém está nos bastidores, né? Porque hoje nós vivemos como? Nós estamos numa era consumista. Total. Nós recebemos hoje, temos que pagar o cartão de crédito para poder... O dinheiro já tem destino. Entendeu? Quem está de fora vê outra intenção. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que o profissional passa. Então é fácil falar, o cara está fazendo pouco caso. Não está nem aí para a família. Mas quantos eventos a gente pegou aí? 600 pessoas, 1.200? 5.000 pessoas. 5.000 pessoas. 5.000 pares. Tem noção do que é isso? Empratado, buffet. Não é fácil, não. Então é muito fácil as pessoas romantizarem, né? Tem muita gente que faz aí 6 temporadas de Masterchef e acha que sabe de tudo. Quando na realidade é outra parada. E muitos de nós muitas vezes trabalhamos, como fala, a base de remédio. Tem vezes que eu já trabalhei com dor de cabeça e aí eu conseguia terminar aquele cardápio lá, ia para o hospital, tomava uma injeção e ia para casa. E o problema é que o remédio ele deixa você meio grogue. No outro dia você vai trabalhar como? Se recuperando daquela dor. Dopado. Total. É muito complicado. Eu tive muitas andanças na gastronomia, tenho muitos colegas da profissão. O meu companheiro era o café. Eu saía, dava um perdido para tomar um cafezinho, tomar um ar. Mas tinha outros que iam, tomava energético, fumava um cigarro atrás do outro, para poder se manter acordado. Então é muita pressão, cara. É muita pressão. E você vai para casa com dores no corpo, aí você tem que chegar lá cedo no outro dia para poder assumir a responsabilidade. Cara, é difícil, gente. É difícil. Então, por isso que eu trouxe esse propósito, para que vocês ouçam o testemunho de um profissional. Como eu disse, a gastronomia é bonita, né? Mas atrás daquele prato, aquele à la carte bonitão que você vê na sua mesa, tem muita energia, tem muita dor, tem muito abrir de mão. Não é, irmão? Com certeza. E eu sempre enalteço essa parte para o meu filho. Eu tenho 8 anos e falo, filho, eu não quero que você trabalhe numa função, numa profissão que você acha que é importante para você porque seu pai exerce. Eu quero que você busque, né, algo, né, aquilo que você vai ter lá na frente, mas acima de tudo ter propósito. E o propósito, como você fala, não é que você vive sob elogios, mas quantas vezes alguém vai lá come um prato que você fez, nossa, estava maravilhoso. Isso é gratificante também. Muito, muito. É extremamente gratificante porque através da dor você acaba percebendo, poxa vida, há uma pessoa que está reconhecendo o que eu estou fazendo. Isso é muito importante, meu irmão. E hoje, como você vê a gastronomia depois desses 32 anos? Vou dizer, acho que eu escutei num podcast seu falando sobre que muitos romantizam a gastronomia nessa questão, porque não sabe o que é o bastidor, o que o cozinheiro passa. Eu sei que tem muitos profissionais aí sangrando, sem você ver, para poder o cliente final sair dali satisfeito. Ele pode pagar, sei lá, R$1.000 uma diária, mas não é só pelo valor, é pelo que foi entregue. Pela experiência. Pela experiência. Então, a nossa área, eu falo nossa área porque, embora eu trabalhe num hotel, mas ali eu acabo também, que eu participo da mesma comida que vai para o hóspede, vai para mim. O arroz, o feijão, né? Esse é um dos privilégios, né? De poder. Também seria o mínimo, né, Deus? Você preparar e poder se alimentar daquilo que você fez. Porque tem lugar que você trabalha, você prepara e a sua refeição é daquele jeito. É difícil. Você já passou por isso, irmão? Já passei sim. Já passei e eu falo que por isso que hoje eu valorizo quando alguém começa a reclamar perto de mim e fala, olha, que nem eu falei, quando eu falei do Vietnã, é que quem veio dessa área e está onde eu estou,
tem que mudar muitas coisas, mas está muito melhor em relação ao que viveu no passado. Então hoje a pessoa está lá comendo uma comida, está reclamando, mas se ela comesse 10% do que eu comi no passado, ela nem conseguia ingerir. Por isso que é importante. Tem pessoas que têm que viver algo para poder aprender. Ninguém pode imaginar que nunca viveu, né? Então é fácil falar, essa comida não tá boa. Só que ninguém sabe o que um profissional já passou. Cara, eu já passei situações aí de preparar refeições requintadas. E na hora de fazer a refeição com os colaboradores, cara, os caras davam hambúrguer pra gente. Hambúrguer, um refrigerante, boa, você que se vire. É justo isso? E ninguém sabe, cara. Hoje, graças ao Criador, está tudo melhor. O sindicato já está olhando um pouco mais para o profissional. Hoje está mais equilibrado. Não está mil maravilhas, mas evoluiu bastante, não é? Com certeza. E nós sabemos que com um carro, eu tenho meu carro, se eu usar um óleo que é R$15 mais barato, ele pode funcionar por um tempo. Mas vai chegar um tempo que o mecânico fala, olha, esse carro, se o motor dele não aguenta mais, não aguenta mais 50 mil. Por quê? Porque você colocou um óleo inferior. E a mesma coisa da nossa vida. Se você trabalhou aí tanto tempo, você não tiver uma qualidade, pelo menos de almoço ou de um café, isso vai acabar destruindo o teu organismo. Totalmente. Em vez de você viver, quando você chegar na melhor idade, não será a melhor idade. Sim. Você vai estar de idade, mas reclamando você não vai poder comer uma comida melhor porque você... o hambúrguer é gostoso? Claro que é. Mas é algo superficial. Sim, não alimenta, como feijão, arroz, que tem os seus nutrientes. Exatamente, cara. E você pretende ficar mais quanto tempo na gastronomia, meu irmão? Fala pra mim. Na verdade, eu penso dessa maneira. Nós falamos muito em aposentadoria. Em chegar, eu quero me aposentar. Mas eu conheço pessoas com idade já bem elevada que hoje trabalham na gastronomia. E não se trata da aposentadoria. Ela precisa estar com a mente dela ocupada. Exatamente. E amar o que faz. Ela precisa estar ocupada, mas claro que a velocidade que ela tinha anteriormente, de uma pessoa bem mais nova, não é igual. Não é? Só que ela precisa, ela tem que ser, ela se sente importante. Precisa estar em movimento, né? Porque um carro, se ele ficar parado, o que acontece? Dá problema na bateria, motor. E nós é a mesma coisa. Nós temos que, como diz a palavra, mente vazia, não na palavra, mas mente vazia é oficina para o inimigo. Entendeu? Isso é verdade, cara. Meu irmão, você já pensou em alguma vez desistir? Já pensei e teve uma ocasião, é só um resumo, eu entrei em depressão e acabei desistindo mesmo, acabei tentando tirar a minha vida, acabei tentando, porque assim, a depressão ela não é uma doença física, ela é espiritual. Você não tem mais prazer, você acha que tirando a vida você consegue sanar aquela dor. Isso não vai sanar. Não vai. Só que o Criador, ele usa pessoas para te colocar naquele momento, para não deixar você fazer o que você está querendo fazer, que acha que é importante. Por isso que quando você pede para Deus cobra, você está achando que está pedindo um peixe. Você está pedindo para Deus pão? Não, você está pedindo para Deus pedra, achando que está pedindo pão. E Deus sabe o que é melhor para você. Sim, quem não sabe de nós, de nada somos nós. E essa questão aí, por isso os perigos também, dentro da nossa área, quem trabalha nessa área vai ter facilidades com certas coisas. Mulheres, dinheiro, bebida, drogas. Então você vai ter momentos que você vai ter facilidade com isso. E se você não tiver foco, você acaba caindo nessa armadilha, que no caso eu caí. É uma seara muito perigosa, cara. Muito perigosa. Então, veja bem, a gente fica mais tempo no meio da gastronomia com pessoas diferentes do que junto com a nossa família, junto com os nossos. Então, o que nos resta? É muito complicado, então tudo fica muito fácil. Você está ali completamente vulnerável. Então é importante você ter a mente sã, cuidar do seu lado espiritual, além do físico, porque o físico a gente vê e pode tocar, o espiritual a gente não vê. É um território perigoso. Então,
2 pesos e 2 medidas, ou não é? Se não, meu amigo, eu já vi muitos profissionais aí da nossa área se perder no meio do caminho e não voltar, cara. Não voltar, perder família, caiu na droga, entendeu? Bebida. É difícil, cara. Eu acabei compartilhando assim nos bastidores com pessoas que eram extremamente profissionais, mas não podia estar perto de um vinho, de uma bebida alcoólica, porque quem trabalha nessa área sabe que precisa, né? Você vai temperar um carneiro, né? Um cordeiro você usa, né? Certo tipo de bebida para poder, né? Temperar. Aquela marinada de leve. Marinada de leve. Então nós que somos, eu por exemplo, eu não vou ser hipócrita, eu não me chama atenção porque eu não suporto bebida, mas também não posso me considerar melhor, porque tem área da minha vida que eu sou muito fraco. Sim. E aí que entra a pessoa de Jesus, que é Ele que dá força para a gente suportar essa questão. E aí no caso, quando a pessoa ela é profissional, mas tem essa fraqueza, aí um dia ela tem uma oportunidade em uma certa empresa, um certo hotel, por causa desse resíduo que tem na vida dela, ela não é contratada. Exatamente. E para você ver como é que as coisas, como é importante a gente saber dos nossos limites, né? Porque quando a gente sabe dos nossos limites, a gente se aparta. Não, eu não vou ficar muito aqui porque eu conheço, então a probabilidade de eu me perder aqui é muito fácil. Você entendeu? É muito importante a gente saber as nossas limitações. Eu tenho situações que eu já passei, que eu passo longe, cara. Eu falo o quê? Eu não vou ficar aqui mais de 5 minutos não, porque pode dar ruim para mim. Isso é sensatez, né? É sensatez, porque a carne, o espírito está preparado, mas a carne não está preparada para suportar tais pressões. Então, quando você conhece os seus limites, você sabe, não, eu não vou suportar. Então, você faz o quê? É melhor um covarde vivo do que um herói morto. Você tem algum conselho para dar para alguém que está na caminhada da gastronomia, que já está ou que está iniciando? Porque você trouxe um relato de que por pouco você desistiu, né? Qual conselho que você tem para dar para essa galera aí, meu irmão? O que eu aconselho, que serve para mim, porque eu, assim como muitos que eu escutava essas coisas, eu tive essa ideia de falar, aconteceu com ele, com aquela, não vai acontecer comigo. Achar que não vai acontecer com você. Nós temos telhado de vidro, assim, pode acontecer no nosso telhado. É você escutar os mais velhos, aconselhar. Então hoje eu sou muito, eu digo que eu sou até mais chato com algumas pessoas que estão comigo. Olha, aprenda tudo que você puder, pega o melhor, extrai o melhor de uma pessoa, porque ela pode ter um lado que não é bom, mas tem um lado que é muito bom. E eu tive uma pessoa que algumas pessoas falam, nossa, Elias, como você aguenta ele? Mas eu olho para essa pessoa, ainda olho com admiração, porque eu falo para ele, olha, com essa idade que o senhor tem, eu quero, quando eu tiver essa idade do senhor, eu quero estar desse jeito. Porque ele tinha uma desenvoltura, tinha um, sabe, um vigor muito grande pela idade dele. Então eu absorvi bastante dele, e quando chega a nossa vez de ensinar, temos que ter a ideia. A quem está começando hoje é descobrir se ela realmente está naquela profissão porque ela gosta. Pega a visão. Ou está ali porque ela precisa de levar somente o sustento para casa. É só mais um dia aqui nesse trabalho. Não. É você sonhar com aquele corte, né? Como o churrasqueiro que bota uma carne. Ele não vai comer a carne, mas ele sente prazer. É como o cozinheiro que vai preparar um peixe, né? Ele conhece o ponto de cada coisa. Então você descobrir na pessoa que está ensinando, ou ela descobriu, realmente, esse é o seu talento, eu digo, qual é o seu talento? Então, praticamente, o conselho é, você tem que amar o que você faz. Se você tiver lá somente para poder levar o sustento para casa, é um caminho onde vai encontrar muitas pedras. Então não é. Porque para quem ama já é difícil, né? Agora imagina para quem está ali somente pela grana. É complicado. Então esse é o conselho que você dá para o nosso povo? E mais outro também. Algumas pessoas me questionavam, nossa, Elias, você está aí, você
Você é o cara que é o responsável da carne, que faz tudo isso, tá limpando a geladeira, tá organizando a geladeira, não era para você fazer isso. Só que eu gosto de estar sempre lembrando de uma pessoa que passou aqui há 2 meses atrás, e ela ensinou na prática e não na teoria. Ela ensinou às pessoas aquilo que ela queria mostrar na prática. Então não é só você chegar lá cortar um filé mignon, uma picanha, não é só você chegar lá e fazer um belo corte. É você ensinar a pessoa a armazenar. Por exemplo, eu estivesse na minha casa e perguntasse onde está tal carne, eu saberia onde estava. Onde está cada camarão, saberia. O Elielson, preciso de tal coisa. Porque, claro que Deus me deu uma mente de elefante que grava muita coisa, mas no dia a dia você acaba gravando também. Então, não é vergonhoso para um chefe fazer uma faxina, né? Ou acompanhar quem está começando hoje. Porque hoje, quem está fazendo a faxina, ele pode ser lá na frente um chefe. Amanhã ele pode ser um bom chefe. Exatamente isso. Então, mas tem muitos líderes e chefes que são soberbos, viu? Quer saber? Não, eu não mexo com isso aí. Eu limpar a geladeira? Não, tô fora. Mas se ele não colocar a mão na massa, como é que ele vai dar exemplo? Como é que ele vai entender? Se de repente um funcionário, pega lá uma peça de filé mignon, ele pode falar para você que não tem. Como é que você vai saber se ele está falando a verdade ou não? É necessário a gente ter o discernimento de acompanhar, de limpar se necessário, porque isso, como você disse, isso não é vergonhoso, né? A gente tem que se unir, não é simplesmente ficar de braço cruzado e ver o subordinado ali se ferrando, lavando, armazenando, e você só, né, apontando os dedinhos. Isso é horrível, cara. E outra coisa que é fundamental, que eu não falei, quando eu ingressei nessa área, há 2001 mais ou menos, eu tive o privilégio, né, de ser levado para um lugar, que eu fiquei só 6 meses lá, e eu jamais imaginava estar ingressando nessa área que eu estou hoje. Eu era um açougueiro de mercado, né, lombava caminhão de carne, não tinha hora para chegar, tinha hora para chegar, mas não tinha hora para sair. Hoje você é líder de açougue. Hoje eu sou líder de açougue, né? E eu sempre ensino quem está começando hoje, olha, não almeje somente o salário, porque o salário é importante, mas almeje você levar propósito para pessoas, né? Exatamente. Porque um dia você vai se aposentar, quem é que vai ficar no teu lugar? A gente não vai ficar 1000 anos aqui, né? Exatamente. É só de passagem. Eu fiquei 14 anos numa empresa. Queria ficar 40 anos. Não. Você pode ir para outra. E como eu falei, outras empresas, ela vai ter doutrinas diferentes. E lá você vai ter que se adequar com a doutrina daquela empresa. Totalmente. E daqui 10 anos você vai estar naquela empresa e você falar, hoje eu estou adaptado com essa doutrina. Se eu voltar para aquela antiga empresa, eu vou ter que me readaptar lá de novo. Reciclagem totalmente, né? Você quer mandar um abraço para alguém, meu amigo? Bem, gostaria de estar mandando um abraço para aqueles, né, para todos aqui, e agradecer também pela oportunidade, né, do chefe Estevam, dizer que é a primeira vez que eu faço parte, né, do podcast. É um prazer. E eu não tudo ao vivo aqui, né? Não foi nada escrito. Eu tenho certeza que Deus sabe todas as coisas. Sou muito natural. Eu acabo às vezes atropelando perguntas, mas o importante no final é levar para as pessoas o conhecimento básico e não desistir. E esse é o grande propósito, né? Não desistir do sonho de cada um. Mandar um abraço para minha esposa, que é a Francisca, que eu amo muito. Alô, Francisca, você tem um grande homem na sua vida, viu? O Ezequiel, meu filho, né? Ezequiel, meu primogênito. E a Rutinha, que tem 5 anos, que aniversariou agora dia 12, que são a razão, né, da minha vida, que a família é projeto de Deus. E Deus disse o quê? Não é bom que o homem viva só. Tá vendo só? Esse homem passou por muitas situações por vocês. Valorizem, ok? Um grande abraço a todos. Até a próxima. Tamo junto. Até a próxima. E eu agradeço mais uma vez pelo privilégio de estar aqui na tua presença.
É um prazer, irmão. A porta está aberta para você sempre quando você quiser, porque em 32 anos eu sei que tem muito mais barganha aí para você compartilhar para geral. Valeu? Obrigado. Tamo junto.